Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas da Alma, aqui diretamente da gravação no Estúdio Shift. Pertencendo ao canal Espiritismo com Cristo, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você hoje vai adorar a nossa convidada e vai adorar a conversa, que é um tema que para mim também é muito caro, muito sagrado, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre a semente da humanidade. Então, fica com a gente para você descobrir que semente é essa. Estamos aqui com Regina Sarto. Seja muito bem-vinda, Regina. Muito obrigada pela sua disponibilidade e disposição de estar aqui conosco para a gente conversar de alma para alma. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E esse tema é tão reconfortante, é tão importante na minha visão, que é sempre uma alegria poder compartilhar e refletir sobre esse tema. Muito obrigada. Regina é psicóloga, trabalhadora também da Casa Ismael, é isso? Isso, Morada Ismael. E ela faz parte, é integrante da AME de Osasco. AME, para quem não sabe, Associação Médico Espírita, que tem várias unidades espalhadas aí pelo Brasil todo, né? Que é bem bacana esse trabalho que a AME realiza. Mas, Regina, a gente sempre começa como uma oração. Certo. Uma oração justamente porque a gente entende que isso é um trabalho também, como se fosse numa casa, né? Exato. E aí eu te convido para você fazer a oração para a gente. Sim, então vou convidar todos a fechar os olhos, entrar em contato com a espiritualidade maior e com o nosso Mestre Jesus, agradecendo esse momento no qual podemos refletir o papel das nossas famílias, das crianças e os adolescentes nessa jornada e que possamos tocar cada coração que esteja acompanhando conosco esse bate-papo e que cada um possa levar a semente do Mestre às suas famílias, às suas casas, levando a paz, o amor e seguindo os ensinamentos dele. Que a paz de Jesus esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Regina, a gente sempre começa com uma pergunta. Sim. Quem é a Regina? Conta pra gente um pouquinho, para que quem está aqui assistindo possa aí se conectar conosco, porque eu tenho certeza que você tem lindas histórias também para contar. A Regina é um ser que está em processo de desenvolvimento, né? Eu acredito que todas as coisas que foram acontecendo na minha vida foi porque tinham que acontecer, então eu brinco que eu sempre fui uma pessoa que sempre admirei Jesus e ele foi entrando na minha vida e as outras coisas, profissão, relacionamentos, amizades, foram se desenvolvendo nesse sentido. Então, eu adoro estudar, adoro livros, adoro refletir sobre aquilo que eu leio, adoro a minha profissão, a psicologia, né? Eu sou a filha do meio, tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. Meus pais também, assim, pessoas simples que fizeram o melhor que podiam para dar o melhor para os seus filhos e eu fui aproveitando essas oportunidades e construindo aí a minha trajetória. Mas eu confesso que eu sou uma pessoa que eu gosto da simplicidade, do olho no olho, de estar com as pessoas e de poder plantar uma sementinha de vez em quando, né? E quem sabe poder auxiliar nesse processo. Que bacana, né, Regina? A gente pensar assim que as nossas trajetórias, lógico, são escolhas que a gente... É uma sequência de escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida, mas também uma sequência de oportunidades que nós vamos tendo, né? Exato. E que como, às vezes, quando nós paramos para olhar para trás, os caminhos que a gente foi percorrendo aí na nossa vida, né? O quanto eles definem onde nós estamos hoje, né? Exato. O que nós somos hoje. Sim. E isso começa na infância, desde que o ser nasce, né? Então, desde que um ser nasce... eu não lembro de quem é a frase que falava assim, que quando nascia uma criança, nascia um pai e uma mãe. Eu não lembro quem que fala essa frase, mas que é verdade, né? Sim. Os pais também não nascem com manuais de... Exatamente. Como lidar com aquele bebezinho, com aquele ser que acabou de chegar.
E eu lembro, assim, quando eu tive minha primeira filha, que eu cheguei da maternidade com ela, entrando na minha casa, que eu falava assim, meu Deus do céu, sabe? Porque parece que quando você está na maternidade, você está num ambiente ainda protegido. Exato. Você saiu, eu com aquele pacotinho, eu falava assim, meu Deus, que me dê força, saúde e sabedoria para lidar com aquele ser, né? Porque a gente nunca sabe como lidar com isso, né? Sim. E Regina, conta assim também pra gente um pouquinho, como que você adentrou o meio espírita, como que você conheceu, se você já vem de uma família espírita, como foi essa sua relação de proximidade aí, tanto nos trabalhos com as casas espíritas, quanto na sua vida pessoal, enfim. É interessante porque assim, minha mãe e meu pai, eles são de origem católica, não são praticantes e desde a infância eu pedia para ir para a igreja. E aí, a primeira coisa que eles fizeram, né, como todas as grande maioria das famílias brasileiras, acabou levando para o catecismo. E aí, com 14 anos, eu frequentava a igreja, né, participava do grupo de jovens. Aí eu pedi um livro dos espíritos de presente, de amigo secreto, para um amigo, porque eu sempre fui muito curiosa. Eu queria entender a diferença. Uhum. E aí ele me deu e eu fui ler, mas eu não entendia muito bem. Deixei guardadinho, aí a gente entra na dinâmica de trabalho, né? Aí eu precisei fazer inglês, conheci uma pessoa que frequentava o Instituto Espírita Obreiros do Brem, que é grande, lá em Osasco. Ela falou, você não quer ir assistir uma palestra lá? Bem, eu entrei lá em 97 e não saí mais da doutrina. E aí, assim, foi todo o desenvolvimento. Lá, o primeiro trabalho que eu fiz foi com a infância. Olha. Então, eu passei por todas as... Na época, a infância era muito forte, né? Foi forte até a pandemia. Mas aí eu já não trabalhava mais no grupo. E eu passei por todas as faixas etárias, de 4 a 6, de 7 a 9, de 9 a 11, para adolescente. Só não fui para a mocidade. E aí eu falei, e em paralelo eu fui fazendo os estudos da doutrina, sempre muito tímida, mas assim, leitora fora, né, assim, adorava ler, assim, voraz, acabava lendo muito. E aí eu fui indo até que eu fiz uma transição de carreira e fui para a área da psicologia. E muito interessante porque eu já ouvia a doutora Marlene Nobre no rádio, e não, que ela foi a fundadora da AME, Tá. São Paulo. Né? Chico dizia que a AME já tinha sido um pedido de Jesus para ser criada e ela foi a pessoa escolhida. E eu nunca imaginei que eu ia fazer parte da AME. As AMEs são municipais, então aí eu participo da AME Osasco, mas eu nunca imaginei que eu ia fazer parte. E aí entrei e estou lá até hoje fazendo essa reflexão entre a espiritualidade e a ciência, essa conexão, né, o quanto que a espiritualidade contribui na saúde e quanto a ciência pode contribuir para a espiritualidade. Então, e é bacana isso. Você sabe que outro dia eu também, falando disso de psicologia e espiritualidade, que um estudo, um artigo que eu estava lendo, eu não lembro exatamente qual, mas que ele falava que na época de Kardec, um pouco antes, a psicologia já falava de alma, sim, né? sim. Já tinha esse estudo muito mais forte, como uma ciência mesmo, falando desse algo algo a mais, que a pessoa não é só corpo e ambiente, influência do ambiente. Sim, ou um comportamento. Isso. E que depois disso, a psicologia por um tempo foi se tornando cada vez mais focada, entre aspas, na matéria, na ciência, mais materialista, e desmembrou isso da famosa psique que falavam, né, antes, que era uma referência à alma, né, uma validação de que nós temos uma alma, né? Sim. Eu achei bem interessante, porque eu não sabia disso. A psicologia, né, ela surge através muito mais voltado para o comportamental, né, behaviorismo.
E aí Freud vem trazendo a questão das pulsões, e aí ele vai para a parte do inconsciente. Uhum. E aí Jung vem trazendo o inconsciente coletivo, né? Então, Freud dizia sobre o ego, superego e o id, que seria o inconsciente, né? Me desculpem, psicanalistas, eu não sou especialista, eu só lembro da época da faculdade, eu sou da psicologia analítica. Aí Jung, que era um parceiro dele, vem trazendo. E o Jung, ele vai assim, trazendo ânima, os complexos, o inconsciente, né, que é o self, o ego, o eu mais profundo. Mas ele tomou muito cuidado, porque a gente estava também numa sociedade ali que era muito mais conservadora, muito mais materialista, então ele tomou muito cuidado para não para psicologia, para teoria ali não se perder. Sim. Mas assim, eu brinco com uma amiga, a grande amiga Edna, que a gente faz um trabalho junto sobre Jonas de Ângeles, que ele já estava com o pezinho lá, as cartas, aquilo que ele escreve. Eu falo assim, não sei não. O que era, a gente não consegue falar, né? Mas eu acredito que sim. Quando a gente fala de ânima, a tradução é alma. Né, que nos anima. O que nos anima. Exatamente. Que interessante. Eles consideram que tem algo a mais, eles não conseguem explicar. Porque justamente por conta de que a ciência ela ficou muito focada realmente na matéria, né? Exatamente. Então, tudo que não fosse matéria, que não fosse comprovado pelo método científico, acabava não sendo, entre aspas, ciência. Exatamente. E hoje, com todo o avanço, inclusive da ciência, há outras formas de se comprovar, tanto fenômenos quanto, enfim, qualquer outra questão, né? Que ultrapassa o que é visível, né? Até para compartilhar com o pessoal que está acompanhando a gente, a PUC Minas, se eu não me engano, este mês, o mês passado, ela liberou uma revista, né? Uma revista científica, eletrônica, assim, né? Você tem os artigos todos em PDF. Foi a primeira vez na história falando só sobre Kardec. Olha que bacana! Então, assim, é muito legal, assim, tem muitas pessoas que estudam aqui no Brasil, que são referências de falar sobre espiritualidade e ciência fora. E a gente teve e a PUC de Minas. Então, assim, olha só que legal. Já é algo trazendo este olhar, né, da importância de Kardec, dos estudos, do trabalho que ele realizou. Sim, e quando a gente pensa numa medicina integrativa, exatamente, né, não tem como desvincular. Sim. Então, e isso não tem a ver com religião, é isso que a gente tem que deixar claro. Não tem a ver com religião. É uma parte de nós. Sim. Né? Tanto que a OMS hoje já considera, né, quando a gente fala sobre a definição de saúde, que o ser é bio, psico, social e espiritual. Mas ele entende a espiritualidade como a transcendência, a gente transcender o sofrimento, a matéria. E então, se já considera isso, quando a gente tem o anteparo da espiritualidade para lidar com o sofrimento, nossa, faz total diferença. E aqui a gente não está falando de uma religião em si, mas assim de uma vivência mais profunda que vai além do problema, além da doença, que vai além daquilo que a pessoa está vivenciando. E foge, né, daquilo que 2 mais 2 é igual a 4. Exatamente. Né? Então, para o mesmo fato... E a gente vê muito isso em gêmeos, irmãos gêmeos, né? Sim. Como cada um é cada um, quer dizer, não é só o ambiente, porque, entre aspas, os dois estão no mesmo ambiente, mas o como processa aquelas experiências que ambos estão vivendo naquele mesmo momento. Sim. Com aquela mesma carga, com aquela mesma intensidade. Então, como que um dá uma resposta, outro dá outra resposta, e vão se construindo aí enquanto sujeitos diferentes, né? Então, a gente sabe que tem algo a mais, né? Eu acho que é isso que é bacana a gente começar agora a conversar
Sobre essa questão da infância, então a gente também está agora com um olhar muito grande no Brasil com as políticas para a primeira infância, políticas públicas para a primeira infância. Então a gente está começando a olhar, entender esse sujeito, essa criança, esse ser que está começando a se constituir, né? Com um olhar um pouco mais atencioso, porque o que a gente está vendo, né? Infelizmente, Regina, é o adoecimento cada vez maior. Antes eram os adultos, depois os jovens adultos, sim, agora os adolescentes e agora as crianças. Exatamente. Então, o que está acontecendo se a gente olha todo esse fluxo e como que a gente cuida, como que a gente evita, como que a gente previne? Exato. Quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, ele tem ali a personalidade que vai trazendo umas certas tendências e aquele contexto familiar. Então, se a gente está dizendo ser biopsicossocial, então a gente sabe que ele vai ter uma biologia, uma fisiologia própria, né, uma psicologia, uma psique, uma personalidade e também a questão social. Então, tudo que ele vai se relacionando, né, até a gente fala que quando a criança é pequenininha, ela é bebezinho, ela nem consegue ainda diferenciar muito o que a mãe é ela, porque ali é uma relação tão simbiótica, e à medida que ela vai crescendo, ela aprende a falar não, é tudo não, aí depois ela aprende a falar sim. Então, você vê que é na relação com o outro que ela vai se desenvolvendo. E aí o que acontece é o seguinte, a criança aqui, ó, eu de verdade, sem querer julgar os pais, aqui, porque eu tenho certeza que os pais, eles, como você falou, né? Então, assim, é permeado quando ele vai ter um bebê, e eu atendo mães que estão com bebês recém-nascidos, pais que estão esperando o bebê nascer, é permeado de uma fantasia aquela recepção daquela criança. E quando a criança vem, já nos primeiros dias, fazendo tudo diferente que esperou, aí vem aquela tela azul, aquele conflito interno da mãe se descobrindo ela como mãe, responsável por uma criança, ela profissional, ela mulher, ela esposa, ela amiga, ela filha, e ela vai se desenvolvendo junto. E isso vai gerando alguns marcos ali no desenvolvimento daquela criança. Então, a dinâmica familiar, se os pais estão trabalhando juntos, se está tendo conflito entre pai e mãe e a criança, a gente brinca, né? Assim, a mãe fala, ai, mas nossa, ela está tão agitada. Eu falo, mãe, então, mas você está agitada? O pai está agitado? Vocês estão discutindo? Estamos, né? Você sabe como que é. Então, você vai percebendo que isso vai permeando o desenvolvimento daquela criança. E a criança, para se desenvolver bem, ela precisa de segurança. Então, se os pais não estão se sentindo seguros, ele vai passando essa insegurança. E aí, nesse desenvolvimento, os pais vão pensando no que é melhor para o filho. E muitas vezes esse melhor para o filho vai mais para a questão material, educação. Ou cômoda, né? O que é mais cômodo, que dá menos trabalho. Exato. E vai delegando para outras pessoas pontos importantes no desenvolvimento. Então, aquele ser que tem uma personalidade que vai demonstrando determinadas coisas que o pai ali e a mãe deveria estar direcionando, ele não faz. E aí a criança, ela vai se sentindo insegura. Porque assim, poxa, como eu não sou ouvida pelo meu pai, eu não sou vista pelo meu pai. Às vezes o pai chega cansado do trabalho, porque a gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho é desafiador, as relações são desafiadoras, é trânsito, responsabilidades. Mas o papel de pai e mãe não pode ser negligenciado. E à medida que vai acontecendo essa negligência, a criança vai se sentindo insegura. E aí ela vai perdendo o sentido da existência dela. E aí hoje a gente vai vendo crianças extremamente ansiosas, querendo atender às expectativas. Então assim, eu vou fazer isso para o meu pai. Aí o pai não deu tanta atenção ali por causa da dinâmica, tá? Trabalha isso que a gente está falando, é sem julgamento, a gente só está narrando fatos. E aí, assim, ele não consegue dar conta, aí ele vai tentar fazer outra coisa. Ele, poxa, mas tudo que eu faço não é bom para o meu pai ou para minha mãe. Então, vai gerando ansiedade. Ou
a depressão. Então, a gente está vendo a depressão infantil, coisa que antigamente não tinha. Fora a tecnologia, que a tecnologia, para as crianças, já tem estudos que, assim, não deveria ter contato nenhum até os 7, 8 anos de idade, que deveria ser, no máximo, 1 hora desse até os 14 e um pouquinho mais depois dos 14 anos. Sim, a neurociência já tem trazido, inclusive, também isso, o estrago que faz no cérebro mesmo. Desenvolvimento, né? Então, cognitivo. No desenvolvimento cognitivo, o cérebro não consegue discernir o que é verdadeiro e o que não é de tudo aquilo que ele está absorvendo e vendo na tela. Então, tudo isso é difícil. A gente vê o quanto, muitas vezes, alguns jogos, vamos falar assim, ou essas plataformas que alguns jovens entram, que os mandam fazer coisas e eles fazem, né? E eles fazem justamente por não entender que aquilo não é real, né? Que ele, enfim, ele não consegue fazer esse discernimento. Mas a gente voltando assim um pouquinho também para essa questão da infância, do pai, da mãe, né? Nós sabemos realmente toda a questão da nossa sociedade hoje, contemporânea, e como você disse, o famoso corre, né? Exato. Das pessoas, mas o quanto a qualidade das relações são mais importantes, e sempre é dito isso, do que a quantidade. Então, você estar 1 hora pleno, presente com seu filho, é muito mais importante do que você está lá 3 horas, mas cada um mexendo na sua tela do celular ou vendo televisão, né? Eu participei de um estudo com um neuropsicólogo e ele estava trazendo, até pegando a questão da tecnologia sobre isso, ele falou assim, a questão fisiológica, de relação, né? Porque vai tendo um distanciamento. À medida que eu mando um WhatsApp, mãe, qual é o almoço hoje? Eu estou no quarto e a minha mãe está na cozinha. Né? A gente pode se comunicar olhando no olho. E ele falou, olha, atitude simples, a criança brincar de bola, brincar com Lego, sair da tela, a leitura, gerar foco. E aí, assim, ele falou, por exemplo, às vezes o pai fala, não, ou a mãe, preciso estar ali 100% com ele. Não, mas às vezes chamar a criança ali, eu vou fazer a janta, vem aqui comigo, enquanto eu descasco aqui, você vai lavando isso aqui, você não é trabalho infantil, não, é convivência. E é cooperação. Cooperação. Existem atividades que a gente pode estar compartilhando conforme a idade da criança. E aí vai gerando aquele senso de comunidade dentro da casa, porque é isso que está faltando hoje. Cada um está dentro do seu mundinho e não conhece. Às vezes, lá no consultório, eu pergunto, quando é para adolescente, eu falo, você conhece seu filho? Conheço. Tá, mas o que ele gosta? Às vezes, eu estou sabendo mais do que o próprio pai e a mãe. E eu fico 1 hora por semana. Né? E quanto que o exemplo também faz total diferença, porque às vezes eu exijo do meu filho algo que eu mesmo não faço. Às vezes um comentário dentro da fantasia, sem abrir sigilo, eu atendi um jovem que assim, o pai queria que ele fosse jogador de futebol. Menino com 7 anos, primeiro dia que o menino foi lá, o menino não gostava. Ninguém perguntou para ele, você gosta de futebol ou não? Não. Aí ele jogou lá, fez tudo que o professor... filho, você não serve para isso. Aí, o que isso reverberou na cabeça da criança? Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Aí vai mal na escola, aí você fala... E até fala, eu não sirvo para ser seu filho. Exatamente. Né? Aí você pergunta para ele outras atividades. Você não gosta de futebol, mas você pode gostar de vôlei. Eu só gosto de queimado, porque queimado não tem grandes regras. E é para se divertir, não é para você demonstrar desempenho. Exatamente. Mas, assim, isso foi uma quebra, porque isso fica marcado. E, assim, quando a gente fala de trauma infantil e trauma, a gente pode pensar num acidente de carro, a gente pode pensar algo que aconteceu, mas traumas, essas falas podem gerar traumas que a criança ela vai crescendo e ela vai se tornar um adulto, mas essa parte ali na psique não desenvolve, fica preso nesse trauma.
E aí, às vezes, o profissional adulto está lá dentro da empresa, uma relação hierárquica. Então, às vezes, a representação do chefe é o pai. Aí o chefe vira assim para ele, você não serve para isso. Aí volta lá para a criança, ele começa a sofrer como se ele tivesse 7 anos. É muito assim... São muitos nuances, né? E eu acho que é bacana a gente trazer essa conversa, porque muitas atitudes desses pais realmente são inconscientes. Exatamente. Foram, tipo, escapou, saiu, falei, fiz, né? Exato. E o quanto a gente, enquanto pais, realmente a gente tem que ficar atentos no sentido de que nós somos o exemplo. Então, primeira coisa, nós somos o exemplo. Então, eu já vivi muitas coisas assim, porque eu também trabalho com educação, então atendo muitas famílias, de pais que falavam assim, porque meu filho grita e não sei o quê, e quando você vai ver, é o pai gritando também. É isso que você falou. Então, você não pode falar, para de gritar para o seu filho se você está gritando. Eles pegam essas nossas inconsistências o tempo todo. Opa, peraí, eu tenho que fazer o que você está me falando ou eu tenho que fazer o que você está fazendo? Exatamente. E como que uma criança pequena vai saber discernir tudo isso, né? Exato. Então, esse desenvolvimento vai acontecendo com o tempo. E aí, eles em meio a essa segurança, eles podem, quando a gente fala do ego inflado ou ego fragilizado, os dois são decorrentes da autoestima rebaixada. Então, pode ser uma criança extremamente insegura ou extremamente violenta, porque ela está respondendo para o sofrimento dela, é a forma que ela consegue se comunicar com o mundo. É outra coisa que a gente vai percebendo, né, Carla? É assim que às vezes o pai acha que a criança tem a mesma idade, o adolescente tem a mesma idade que ele, e espera atitudes iguais a dele, mas às vezes ele levou 30, 40 anos para ter aquela consciência, aquele conhecimento, e eles estão aprendendo. Então, eu tive uma situação de uma adolescente, ela falou, eu não queria saber de todos os problemas que meus pais estavam passando, eles poderiam ter me poupado os detalhes, porque isso tornou um peso para ela que ela achava que tinha que salvar o casamento dos pais. Então, e aí você pensa, né? Uma jovem de 16 anos, não sei quanto tem, mas 16 anos. Até os 10, vamos pensar, até os 10, 12 anos, era uma criança. Exato. Então, ela tem 4 anos, entre aspas, de adolescência. O que viveu? Que experiências de vida tem, como você mesmo falou, em comparação aos pais que estão com 40 anos, que já viveram muitas coisas. Então, eu acho que é bacana a gente trazer essas questões, né? E o seu entendimento espiritual, como que contribui para essa sua visão sobre a criança e depois sobre o adolescente? Porque a gente sabe que também é um espírito que está reencarnado e recém-reencarnado. Então, ele, pelo véu do esquecimento, ele não lembra quem ele foi em outras vidas, mas ele traz suas habilidades, assim como ele traz as suas tendências, boas ou ruins. Exato. Então, como que a gente consegue, também ajudando esse espírito, esse ser, que está começando uma nova vida, vamos falar assim, na carne, né? Exato. E aí é que tá, né? Quando a gente pensa de uma forma mais ampliada, né, do ser integral, que os pais também são. E esse jovem, essa criança veio por uma escolha desses pais, eles escolheram trazer. Então, eles têm uma responsabilidade. Então, se a gente for trazer para o lado da espiritualidade, do espiritismo, então a maior responsabilidade dos pais é a educação da criança. Todo o resto do desenvolvimento pessoal dele, espiritual, é importante também. Mas é como se ali ele tem a maior responsabilidade. A maior responsabilidade dele. E aí, assim, esse olhar das más tendências, do direcionamento, fica maior. Porque até então eu tinha que educar da educação e preparar esse jovem para o mundo. Eu continuo fazendo isso, só que com uma responsabilidade maior. E
Os filhos são tão importantes para os pais quanto os pais são importantes para os filhos. Então, à medida que a gente entende que a gente está ali juntos para crescer juntos, a gente pode desenvolver uma dinâmica diferenciada. Aí, se a gente pode falar assim, mas como que eu posso estar levando conteúdos importantes e bons para os meus filhos? Desenvolvendo uma boa leitura, boas práticas culturais, atividade física. Poxa, mas Regina, às vezes não tem dinheiro para isso. Mas a gente pode estar olhando o que nossos filhos estão consumindo. Porque como a gente falou da tecnologia, nada contra a tecnologia, acho que ela é muito importante, mas a gente tem que ter maturidade para usar ela. Sim. E a gente está falando de crianças e adolescentes que não têm maturidade. E eu não estou falando assim que a gente tem que controlar tudo, mas assim, a gente tem que estar acompanhando. Não quero deixar os pais alarmados, mas assim, eu tive uma situação uma vez de uma criança que estava 8 anos de ideação suicida. E eu falei, mãe, você está acompanhando o que ele está assistindo? Está vendo? Não. Aí ela foi ver os conteúdos dos desenhos que o menino estava acompanhando no YouTube. Era para, assim, a vida não é boa, o que eu estou fazendo aqui? Porque, assim, a gente sabe que tem pessoas que têm... culturalmente que vão produzir, né, produções legais e outras pessoas não. E a famosa é mensagem subliminar, né, que a gente tem que prestar muita Exatamente. atenção no que os nossos filhos estão Sim. assistindo. O que está implícito naquela mensagem que muitas vezes Pode levar ao adoecimento. Ao adoecimento, e aquilo que está indo lá para o teu inconsciente, né? E uma hora junta tudo E às vezes isso corrobora com a fala do pai ou da mãe ali em algum momento de raiva, de nervosismo, de crise financeira, de crise no casamento, ou de uma crise em si. E aí a criança vai falando, eu sou o problema. E aí vem as ideações suicidas, até o próprio suicídio. E se a gente não sabe da origem desse espírito, ele pode ser um espírito reincidente. E aí o pai que deveria estar protegendo essa criança, esse jovem disso, às vezes não está prestando atenção. Não estou falando que ele está forçando isso, mas ele não está prestando atenção para isso. Sim. Porque muitas vezes está prestando atenção em outras coisas que também são importantes, mas a gente tem que trazer um equilíbrio de tudo isso. Né? Então, assim... às vezes é melhor ter uma vida mais simples e eu ter tempo com os meus filhos do que querer proporcionar tudo de melhor e não estar acompanhando. Porque às vezes a gente pergunta para os pais, você deixaria seu filho sair de casa sozinho? Não, de forma alguma, é muito perigoso. Eu falei, mas você deixa entrar na internet sozinho. Abrindo milhares de portas e janelas. Portas e janelas, e ali, assim, você não vê nem quem é. Na rua você tá vendo alguém ali, estranho aqui, outra pessoa ali. Você até consegue proteger de um perigo se você tá junto. Né? Você viu a pessoa, não aqui de julgamento do outro, mas, assim, você sentiu ali, poxa, não tá legal, olha, tá muito escura a rua, vou para um lugar mais iluminado. Na internet a gente não tem isso. Então, às vezes, a criança acha que está falando com outra criança, ela está falando com outro adulto, com um adulto, que tem uma intenção por trás que os pais não sabem. Sim, então, e que manipula facilmente uma criança, porque é uma mente adulta. Exatamente. Então, aqui não é para trazer medo, é para trazer uma reflexão sobre a importância da gente acompanhar o crescimento da criança e do jovem, a maturidade que ele tem para ter acesso a algumas coisas, para ter responsabilidades. E aqui eu não falo para super proteger e nem para ser autoritário, mas também não ser negligente. Porque tanto o não quanto o sim é importante no desenvolvimento ali daquela criança. Então, ora, não vai brincar. Ora, pode brincar. Né? Não, olha, você não fez a lição. E saber as escolhas que você pode oferecer para a criança. Exatamente. Né? Então, uma criança não pode decidir que escola ela quer estudar. Exato. Ou se ela vai almoçar ou não vai almoçar. Mas ela pode escolher dentro do que está na mesa. Olha, você pode escolher. Você quer tomate ou você quer alface? Você quer isso ou você quer aquilo do que está na mesa? Não que os pais vão fazer um almoço especial para a criança, né? Mas eu acho que a gente tem opções para ir desde pequenininho e fortalecendo, como você falou,
essa autoestima, essa segurança. E a gente sabe o quanto os pais acham que é doloroso falar um não. Exato. E não é um ato de amor. Quando você fala o não para uma criança, você está falando, olha, eu não quero que você faça isso porque eu gosto de você, eu estou cuidando de você. Sim. O não significa esse cuidado. Exato. Né? Quando você fala um não consciente, também não estou falando, como você falou, dos exageros de uma pessoa extremamente autoritária que não deixa o filho fazer nada. Exato. Mas é entender o que uma criança de 3 anos precisa, uma de 5, uma de 9, uma de 15. Exato. E para que a gente possa auxiliá-los, né? Exato, o diálogo, a parceria, né? Então, igual você falou, às vezes o pai chega, criança começou a ler, põe um menu lá, né? Um cardápio com 10 pratos, a criança é muita coisa para ela decidir. Olha, mas filho, ó, tem aqui que você gosta, isso, qual que você escolhe? E dá. Roupa, né? Ó, pega a sua roupa que você quer pôr para uma criança de 5 anos. É muita coisa. Então, assim, pega lá, olha, tem essa, qual que você quer pôr? E vai ampliando. Aí ele vai falando, olha, não, agora eu posso escolher. Aí ele vai se fortalecendo dentro das escolhas dele. Eu vou contar um caso do meu filho. O meu filho, ele tinha já uns 5 aninhos, mais ou menos. E aí eu falei assim, olha, essa gaveta é roupa de brincar e essa daqui é roupa para sair, não sei o quê. Então, na roupa de brincar, você escolhe o que você quer vestir, né? E aí foi muito engraçado, porque ele estava aprendendo, inclusive, a combinar. Ele só perguntava, mãe, tá frio ou tá calor? É roupa de frio ou roupa de calor? Aí, às vezes, eu dava uma dica, falava para ele observar. Aí ele vem com uma camiseta vermelha, uma bermuda vermelha, uma meia vermelha, ele vem um tomate. Aí ele chega para mim, mãe, eu tô combinando? Aí você olha, né? Porque ele não entendia o que era combinar. Para ele combinar, tinha que estar então um dia ele tava um verde alface, outro dia ele tava um tomate. Até que ele foi aprendendo. Exato. Mas ele foi aprendendo. Sim. Porque aquilo ele podia decidir. Exato. Era uma roupa para brincar, ele escolhia o que ele queria vestir. Sim. Então, muitos pais realmente não dão essa oportunidade, inclusive do filho tentar e errar. E aprendendo, se regulando, se autorregulando nesse momento, né? Igual, por exemplo, eu tenho visto, né, tanto de pais quanto de adolescentes que eu atendo, a questão de dormir. Porque assim, eles ficam jogando na internet e perde a hora e vai dormir. E assim, a ponto que assim, aí os pais vão permitindo, porque, tranquilo, mas aí de repente se torna algo que nem o próprio jovem tem mais controle sobre aquilo. Porque a gente sabe, porque como ele vai ganhando, vai passando de fase, isso é estimulante, ele quer continuar fazendo. E aí vai se tornando ali algo todo dia. E aí a criança não levanta bem no outro dia, não consegue produzir bem na escola, se estudar de manhã. Está desatenta. E aí ela não fica desatenta. Aí, assim, a gente vai falar que ela está com TDAH. Tem criança que tem TDAH? Tem. Mas a gente tem que olhar tudo. Tá dormindo? Sim. Tem uma boa noite de sono? Dorme a quantidade correta? Tá muito tempo nas telinhas? Vamos tirar as telinhas para ver, fazer atividade física, esporte, montar um quebra-cabeça. Até jogar um jogo, de tabuleiro, alguma coisa que é outra forma. E aí você vai vendo, é isso mesmo, não é? E aí não tem o preparo do sono, que é assim que a gente fala. Quando vai, por exemplo, se a criança... tem pediatras que estão batendo assim muito firme. Olha, 9 horas tem que estar dormindo. Sim. Aí a criança vai dormir meia-noite, porque ficou assistindo o TikTok, ficou assistindo a série, né? Então, assim... à medida que os pais vão estabelecendo essas regras, e se essas regras forem desenvolvidas desde pequeno... na adolescência, eles vão entendendo. Sim. E aí eles vão vendo, poxa, olha, melhor mesmo. Quando eu durmo, eu faço a prova melhor, né? Quando eu consigo estar mais atento no jogo, aí eu pego a bola, consigo fazer o ponto no basquete. E se sente melhor, né? Exato. Assim, porque mesmo nós, quando a gente tem uma noite mal dormida, no dia seguinte você não está o mesmo. Só que nós conseguimos nos observar isso. Sim. Mas um jovem, uma criança, eles não conseguem se perceber e fazer esse tipo de causa e efeito, de relação, né? Se a gente não estabelece essa relação, olha, você hoje acordou irritado
E realmente tem crianças que chegam com olheiras pela manhã na Sim, escola, que exato, não dormindo, dormiram. não aprende o raciocínio matemático, porque assim Sim, está com tá sono. com sono. Então, assim, cabe os pais estarem estabelecendo esses limites. Eu tenho uma mãe que desliga a internet. Ela chegou e falou, não, eu desligo mesmo. E assim, não tem Wi-Fi. E aí foi vendo a melhora do jovem. Aí ele está mais disposto. Aí ele acorda, se troca, não fica bravo de pôr pôr o uniforme lá, se trocar e ir para a escola de manhã. Ah, mas ele estuda à tarde. Poxa, mas ele vai dormir a manhã inteira. Então, para acordar, almoçar e ir para a escola, será que não tem outras coisas que ele pode fazer? Tipo, ler um livro, Ou jogar uma bola com os amigos, bola, se mora num fazer prédio. a lição de casa, né? Então, assim, tudo é importante, né? Então, assim, falar, mas você está falando mal da tecnologia? De novo, não estou. O que eu estou falando é o equilíbrio. Porque eu já tive cliente que aprendeu inglês jogando jogos. Não fez curso em escola. Era o inglês da escola e jogando os jogos de computador online que ele conversava em inglês. Mas precisa ter um equilíbrio. Não dá para ele ficar 10 horas, 8 horas, 3 horas. E aí você vai vendo, às vezes a criança não come, perde horário de perde o jantar. diálogo com os pais. Exatamente. Quer dizer, aquilo de você sentar, conversar, olho no olho, como você falou, que é super importante. Sim. A questão até do afeto, do carinho, de um abraço, de um cafuné, de sentar no colo da mãe, do pai, sabe? Aquela coisa. Porque é isso, ficam dividindo o mesmo espaço físico, que é uma casa. Sim, mas não se conhecem, fica cada um no seu quarto. Então, são coisas que realmente a gente tem que entender. E aí, voltando, que a gente está falando aí da semente da humanidade. Sim. Que humanidade vai ser essa, né? Exato. Se a gente não está cuidando dessa semente. E quando eu falo, não é só uma atribuição de pais e mães, porque senão eles acabam também ficando muito sobrecarregados nesse sentido. Mas sim, a família é a primeira célula de uma sociedade, né? E é a que vai formar os valores e tudo mais. Mas é entender que todos nós somos responsáveis, né, por essa criança ou por esse adolescente. Exato. Eu já atendi professores, Gina, eu não estou conseguindo acesso aos pais para a saúde mental, por exemplo, do jovem que vai prestar vestibular em extremo adoecimento, porque o pai acha que psicólogo e psiquiatra é para louco. Aí você vai fazer um trabalho na escola ali, acolhendo os jovens, explicando para os pais, né? Porque aí vai para, como você falou, vai para o professor, que é o que está mais próximo. Para o tio, né? Então, todos nós que somos adultos, a gente pode acolher. Aí, quando se precisa do atendimento psicológico, psiquiátrico, o pai e a mãe é responsável, aí não tem jeito. Aí, e leva, acompanha, né? Vai vendo a mudança. Uma coisa assim que é importante também a gente estar pensando, né? É a questão que você me pergunta da espiritualidade, aí eu posso falar até da questão da religião, né? A questão que, assim, quando a gente pensa o desenvolvimento da moralidade, das regras e bons costumes, vai ter que ser dentro de casa. É pai e a mãe e o cuidador que fica, eventualmente, vai precisar ensinar isso. Aí a gente vai para a escola, a gente vai ele vai aprender o cotidiano, que são as relações fora de dentro de casa, as questões operacionais, a matemática, português, geografia, história. E aí esses professores também vão direcionando dentro disso. O que acontece hoje é que assim, isso não é feito ali pequenininho, aí vai para a escola e é um professor, às vezes, para 30, 40 crianças, ele não vai conseguir fazer isso. Sim, e são 30, 40 diferentes, exatamente, com demandas diferentes, com né? ideias. E aí, quando eu falei da questão da religião, é que, assim, a religião também é um lugar que você pode aprender a questão do respeito ao próximo, a questão da autoestima, a questão do respeito da coisa do outro, do amor, né? Fazer o bem. Do fazer o bem. Isso é independente de qualquer religião. De qualquer religião. E aí, muitos pais falam assim, eu vou deixar para o meu filho escolher quando for adolescente. Aí eu questiono os pais. Mas se eles não tiverem um parâmetro, como que eles vão escolher depois? Então, às vezes, o pai vai precisar
apresentar alguma coisa ali no início, para ir trazendo, tem uma socialização, são crianças diferentes da escola, objetivos diferentes, então é uma relação diferente. Sim. E aí ele vai aprendendo a respeitar a si, ao outro, vai entendendo que pode ter uma força maior, dependendo da religião que a pessoa vai, cada um vai ter um nome, e aí ele vai também tendo uma autorregulação ali. Então, ele vai aprendendo essa autorregulação dentro de casa, ele aprende essa autorregulação na onde ele estiver frequentando, na escola, na relação com os amigos no prédio, etc. e tal. E aí ele vai evoluindo e se desenvolvendo. Só que se ele não tem ali desde pequeno, ele não vai ter interesse depois, porque ele nem imagina o que é. Ele não sabe. Não vai ter ele nem não tem estratégia, não vai ter nada. É isso que você falou, nem uma questionar. referência. Exato. E a gente percebe um esvaziamento, né? Um esvaziamento Exato. muito grande dentro, estou falando pelas casas espíritas, Sim. que é o que eu frequento, de crianças, né? Dos pais não quererem, não levarem, não é nem não querer, não levarem Exato. as crianças, os jovens. E eu penso que ainda é um pouco além. É importante, Sim. ele vai desenvolver tudo isso, mas quando eu vou com o meu pai ou com a minha mãe, é mais um fortalecimento também desse pertencimento. Exatamente. Enquanto unidade de família, eu estou indo com meu pai, eu estou indo com a minha mãe. Sim. E isso pode ser num centro religioso qualquer. Então, eu faço parte de algo que é importante para os meus pais. Como poderia ser também, olha, vamos num esporte, vamos fazer junto, vamos a um parque. Atividade física, pode fazer tudo isso. É a questão do pertencimento. Exato. Eu acho que essas crianças hoje, elas não se sentem pertencentes a nada. Não foram criados vínculos com elas o suficiente para que elas tivessem esse armazenamento interno. É como se estivesse vazio, a bateria estivesse vazia em relação ao que ela poderia viver. Exato. Né? E a única relação que muitas vezes ela tem é online, às vezes é nos jogos, que é algo muito fluido, ela não conhece, não tem o que pegar. E aí fica muito frágil esse jovem, essa criança. E aí o que a gente está falando não é inventar roda, é coisa básica. É fazer a refeição, uma refeição por dia juntos. Uma vez eu encontrei uma cliente minha e ela falava assim, ai, Regina, eu estou me sentindo muito distante dos meus filhos. Eu falei, vamos fazer o seguinte, não vamos complicar muito a vida. Vamos fazer assim, toda a refeição vocês juntos e vai ter uma caixinha do celular. E aí todo mundo coloca o seu celular lá e aí vocês vão falar como foi o dia. Na época, assim, um tinha 5, a mais velha tinha, acho que 13, 14. Primeiro dia eles ficaram bravos, até o pai, não tem nada para falar. Exato. Não, mas poxa, que chato. Não, tirou o celular da mesa. E assim, só acabava a hora que acabava tirar a louça, tudo bonitinho. Então dava quase umas 2 horas ali. Né? E aí foi muito engraçado, porque o pequeno pegou rápido. E ele virava assim para a avó cuidava deles e virava assim. E aí, vó? O que você fez no dia hoje? E aí virou uma diversão, e aí virou um momento importante. Aí eles regulavam os pais, assim, às vezes a mãe tinha alguma coisa para responder de trabalho, então eu preciso... Não, mãe, agora... A mais velha, não, mãe, agora é hora de comer. Agora não é hora de mexer no celular. E aí foi criando uma relação. E aí uma outra coisa que eu indiquei para ela, eu falei assim, olha, como seus filhos têm... Porque assim, vamos sair todo mundo junto. Aí eu falei assim, mas só que uma tem 12 e outra tem 5. Os interesses são completamente diferentes. Você pode sair em família, mas assim, sai um dia com o menor, sai um dia com a maior. E o seu marido também. O dia que você sai com o menor, ele sai com a maior, aí inverte. E aí um dia para a família. Sim. Aí começou a fazer isso e foi muito legal porque eles foram desenvolvendo hobbies juntos. E ela foi conhecendo o menor, o que ele gostava, a maior. Aí um dia ela ia fazer a unha, outro dia ia fazer o cabelo. E aí conversava, a menina gostava de ler, ia na livraria, uma escolhia um livro, a outra escolhia o outro. Enfim, eu sei que hoje elas são super parceiras. Assim, a menina já tem mais de 20, o menino está com, se eu não me engano, 15, agora eu não vou fazer conta. E assim, ele sai para correr com ela, porque ele gosta de jogar basquete, então é uma forma dele se preparar. Então você vê, hoje ele tem um hábito que ele faz junto com ela, com a mãe. Isso é muito bacana, e né? a maior também, tudo confia, conta, olha, mãe, tô com um problema no trabalho. Então, isso foi criando um vínculo. Isso começou do almoço e algumas atividades.
atividade física. Para você ver como a rotina é importante. Exato. A rotina é muito importante para uma criança, né? Que é isso que você falou, traz a segurança. Exatamente. E trazendo a segurança, ela pode arriscar o que ela quer vir a ser. Porque ela sabe tá que segura, tem alguém que está olhando isso. por elas. A questão é, se eu não sinto que meus pais olham por mim, como é que eu vou arriscar? É. Ou se um pai fala uma coisa e a mãe fala outro, qual tá certo? Quem que eu vou seguir? Exatamente. Então, se os pais não se respeitam entre si, como que eu vou desenvolver o respeito? Exatamente. Né? Se eles se agridem, como que eu não vou agredir? Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente em tudo isso, né? Eu falo que escolher ter um filho, eu brinco que é para a vida inteira, Exato. né? É para a vida toda, não é só enquanto é criança, enquanto é adolescente. E eu lembro, a minha filha mais velha tem 28. E eu tô aprendendo a ser mãe de adulto. Exato. Porque não é fácil ser mãe de adulto, Sim. né? Você acha ainda que eles são adolescentes. Sim. E vira e mexe, eu tenho que tomar uns chacoalhões hoje dela. Sim. Tipo, eu sou adulta, você tem que confiar, né? No Exato. trabalho que você fez, né? Então, eu acho que tudo isso é um convite e um aprendizado. Mas o que eu sinto muito, o que eu vejo, frequento nas escolas, enfim, das minhas vivências, é que tá todo mundo meio perdido. Sim. Né? Os pais estão perdidos, aí as professoras acabam ficando perdidas porque elas estão sobrecarregadas. Sim. E o que você falou, como era uma coisinha simples, virou uma bola de neve gigantesca. Exato. E aí hoje a gente tem esses grandes casos, esses grandes aumentos, não só de suicídio, mas de jovens que saem atirando, que têm esses surtos, né, que matam pais, espancam, quer dizer, e a gente fala, o que está acontecendo, né? E voltando, eu acho que é bacana a gente trazer um pouco do espiritismo para essa conversa, dessa responsabilidade que nos é colocada mesmo, como você falou, quanto pai e mãe, né? Então, assim, eu escolhi você e você me escolheu. Sim. Então, se nós nos escolhemos, é porque nós temos coisas para aprender juntos. Sim. Quer dizer que vamos acertar sempre? Não. Mas a gente tem que olhar para o nosso erro e tentar corrigir, reparar, não fazer mais. E eu acho que está faltando um pouco de... Não é bem paciência, mas talvez de persistência dessas famílias, né? Exato, porque assim, como você disse, vamos supor, se eu tenho esse olhar de que essa é minha responsabilidade, então as minhas escolhas precisam ser voltadas para isso. Uhum. Então, talvez eu não perderia tanto tempo em algumas outras coisas, né? Porque assim... É muito importante o desenvolvimento acadêmico, a escola é muito importante. Mas o que adianta meu filho saber falar inglês fluentemente, ele não consegue me respeitar. Uhum. Né? Então, vamos dar um passinho para trás? Então, assim, deixa eu desenvolver a questão do respeito, a parceria dentro de casa, a convivência, esse senso de comunidade dentro de casa, de amor, né? Porque, assim, o que é... No fundo, né? Às vezes o pai fala, mas eu vejo que ele está querendo chamar atenção. O que essa criança está querendo? Amor. Amor. E aqui não é amor piegas, não é o amor. É o amor que, olha, você me enxerga e você me aceita com os meus defeitos. E você está junto comigo, querendo me ajudar a mudar isso que eu ainda não consigo, que eu não sei. Que você me respeita, que você me ouve. E aí eu também vou te respeitar e vou te ouvir, porque isso acontece. E aí, às vezes, né... Ou, às vezes, assim, eu vejo muitas mães sobrecarregadas, porque o pai acha que, assim, o pai é jovem, mas ele tem a cabeça retrógrada de que, assim, o pai só é o provedor. Né? Então, é parceria. Então, assim, se o pai está ali junto, eu vou dar o banho, você vai dar a comida e a gente vai pôr para dormir junto. Hoje você põe, hoje eu ponho, hoje você vai ler a história, hoje eu leio. Eu tive casos, assim, de que a mãe não podia sair sozinha de casa porque o pai não sabia cuidar da criança. Hoje já tem pais, assim, graças a Deus, que já estão... Não sabem nem o nome da professora. Exatamente. Filho, né? Então, assim, hoje a eles gente vê casa que classe seu filho está? Não sei, mas você pergunta, mas não, ele tá, mas quem é a professora dele? Não sei, né? Então
Exato. É o mínimo, né? Exato. Então, se você desenvolve esse senso de comunidade, todo mundo vai lavar a louça. Eu conheci uma pessoa que ela tinha esse senso de maternidade, a família tinha esse senso muito forte. Então, assim, era todo mundo ia comer junto, lavava a louça, guardava e depois todo mundo ia brincar. Então, era um jogo de tabuleiro, alguma coisa. Aí um contava e todo mundo ia dormir. Todos os dias era assim. Aí o pai passava a roupa, a mãe lavava a louça e invertia. Outro dia era o que tava... E assim, e foi muito interessante. Eu vou contar essa história porque é dentro da casa espírita. E foi muito... E eu cuidava. E assim, achei o máximo. Porque daí eu fui perguntar para a mãe. Eu falei, me explica o que você faz para essa criança. Uhum. Aí assim, eu estava vindo, a gente ia ter uma festa, 2 menininhas de 8 anos. Aí uma virou assim para a outra. Olha, e elas não me viram. Vamos subir lá na sala que ninguém tá me vendo, nos vendo, e aí a gente fica brincando lá. Aí a filha desta pessoa virou assim para ela e falou: olha, minha mãe me ensinou que o que é certo é certo. E hoje é dia da festa e a gente tem que ficar na festa. Então, certo é ficar. Eu não vou lá, então eu estou entrando na festa. Eu assim. Ai. E aí a outra assim olhou e entrou junto. Tá bom, você tá certa. E aí foi assim, com o menino foi a mesma coisa assim. Ele era da minha turma, eu falei, então, olha, agora vamos sentar aqui para a gente ver a apresentação dos amiguinhos. Ele virou assim, você não vai me pôr dentro de uma caixinha. Eu falei, olha, eu de verdade eu não vou te pôr dentro de uma caixinha, só que agora eu preciso que você sente, porque a sua irmã vai se apresentar. Ele, então tá bom, ele sentou lá. Então assim, você vê que eram crianças conscientes, eles falavam de tudo, eles respeitavam. Então, assim... E eram crianças felizes. Eram, assim, super alegres. Não, você não está prejudicando. Exato. Aí eu fui perguntar para ela, eu falei assim, mas o que você faz? Aí ela me contou a história. Olha, não, Regina, a gente faz tudo junto, cuida da casa, a gente sai. É lógico, às vezes eles saem com os amiguinhos, eu saio com meu marido, saímos. Mas assim, a gente... O dia a dia é bem cuidado. O dia a dia é bem cuidado. A gente tem um objetivo. A gente dá bom ensino? Damos. Mas a gente está acompanhando. Né? Depois eu encontrei, depois de muitos anos, eles já adolescentes, assim, todos eles com os estilos, assim, da idade, um de um jeito, outro de outro. E aí você conversava, eles conversavam com a gente, assim, tudo e bem. A criança, ela se sente... Também nessa questão das tarefas diárias, né? Tem muita gente que fala, não é trabalho escravo. Primeiro que você está ajudando, instrumentalizando aquela criança a ser autônoma, né? A desenvolver uma autonomia. Então, eu cuido da minha louça, eu levo na pia, eu guardo lixo, eu cuido do cachorro, ponho comida para o cachorro. Exato. Então, isso vai dando também fortalecimento de capacidade para a criança, né? Não, eu sou capaz, eu consigo. E eu vejo muitos vídeos, e principalmente tem uma cultura muito europeia nisso, das escadinhas perto das pias, que é para a criança subir na bancadinha e ela vai lavar louça com 3, 4 aninhos. E não é ruim isso. Porque ensina a ter cuidado, ela passa a ter mais contorno corporal, ela começa a desenvolver habilidades motoras específicas. Exato. E é isso, é o pertencimento, é a regra de cada um. Eu vou cuidar, eu sujo, eu lavo. Então, vou ter mais cuidado do dinheiro, né? Então, assim, eu lembro que atendi uma jovem que ela tinha dificuldade de pedir as coisas, porque a mãe sempre pedia. Eu falei, não, vamos trabalhar aí no shopping. Aí eu combinei com a mãe. Mãe, você vai, fica do lado de fora e pede para ela entrar na loja. Ela tinha 12 anos. Bom, aí depois, vamos avançar. Você vai ficar na praça de alimentação e ela vai comprar o lanche dela lá e vai voltar. E a menina foi ganhando autonomia, porque o que você está falando, né, Carla? É desenvolver recursos internos para lidar com o mundo, porque nem sempre o pai e a mãe vai estar junto. Né? Então, assim, poxa, eu tô na escola, me sujei. Poxa, se eu sei, se eu pegar o sabãozinho aqui e passar aqui na camiseta, eu limpo. Se eu pegar o sabãozinho e passar... Assim, trabalho escravo seria se a mãe ficar sentada no sofá, né, assistindo a série e a criança limpando toda a casa. A gente não está falando disso. A gente está compartilhando tarefas. Responsabilidades. Responsabilidades, cuidados, né? Uma conversa. E, assim, quando a gente pega até da questão da doutrina, a prática... A gente
se pegar especificamente da doutrina espírita, a prática no evangelho do lar, você ter o livrinho para historinha para criança, você discutir o tema com a criança, ela vai se desenvolvendo. A prática de atividade física coletiva, vai aprendendo a respeitar os colegas, nem sempre vai ser vencer, a gente vai aprender a perder também. E isso vai fortalecendo as bases daquele jovem, daquela criança, tanto na questão profissional, pessoal, nas relações de amizades, na questão corporal de autocuidado, de cuidado das coisas. Porque, assim, hoje em dia, às vezes você vê, eu perdi o celular, eu dou outro. Cachorrinho morreu, no dia seguinte tem outro. Exato. Então, vai perdendo-se o valor da conquista das coisas. Da espera, Da né? espera. Então, assim, tudo isso são recursos que a gente pode ir ajudando as nossas crianças a se desenvolver. E aí, assim, as pessoas ficam pensando, mas eu quero um futuro melhor, né? Quem serão esses jovens? Vão ser aí os próximos administradores, vão ser os próximos donos de empresa, gestores sociais, professores. O que a gente está criando, né? Então, é importante a gente estar trazendo essa reflexão, porque o nosso futuro depende dessa sementinha que você falou. A humanidade futura que a gente vai ter, sim, é o que a gente está plantando hoje, né? Isso não tem escapatória. Sim. Até pegando o gancho de uma situação, eu tenho vários amigos que trabalham com recursos humanos e, assim, tá vindo uma leva de jovens que levam os pais para entrevista. Aí eles ficaram incomodados porque alguns entrevistadores não estão contratando essas pessoas, porque eles falam, como que eu vou dar um trabalho, um compromisso para alguém que não consegue nem... E assim, quer que o pai participe da entrevista. E assim, mas se ele não consegue nem ter o compromisso de ir na empresa, ouvir, parece, a impressão que dava era assim, tipo, a professora brigou comigo, vou lá então brigar com a sua professora. Então, querendo mas você levar sabe que isso na faculdade, professores amigos meus que dão aula em faculdade também falam que os pais estão indo para reclamar das notas dos filhos. Exato. Ou do que deu uma nota para o trabalho do filho que foi que o segundo os pais foi inadequada. Então a gente está preparando pessoas que não têm são autogerenciamento emocional, não têm autogerenciamento ali nas relações, que não conseguem impor limite sozinho, que precisa do pai e a mãe para impor limite nas relações. Então, olha só, né, quais são esses profissionais que estão chegando no mercado. E aí a gente entende, às vezes, um grande número de suicídio também, né? Não que seja uma ligação direta, né, com isso, assim, que estabelecer que toda pessoa que suicida é isso, não é isso, mas o grande número de suicídio pelas pessoas não terem instrumentos internos para lidar com essas frustrações. Exatamente. Né? Se sentir tão incapaz. Exato. Porque o mundo ele já está nos colocando a provas muito difíceis hoje. Sim. E que quem não se adaptar, não tiver resiliência, não tiver resistência, exato, não vai sobreviver. Exato. Então, eu acho que é um convite para os pais pensarem, né? Quando você falar aqui que eu quero para o meu filho no futuro, né, que ele vai ser, sei lá, a profissão que ele escolher, mas antes de tudo é isso, é trabalhar a moralidade, trabalhar todas as ferramentas possíveis internas para que essa criança consiga se desenvolver na sua plenitude. Exato. Né? E eles aprendem tão rápido, né? Eu vejo assim, crianças de 1 aninho, 2, que estudam no 6, né, nas centros de educação infantil. Quando você já sabe, por exemplo, com 1 aninho e meio, que tem que chegar e tirar a agendinha da mochila e colocar na bancada do professor. Com 1 ano e meio. Não sabem falar muito ainda, falam umas palavrinhas, né? Sim. Mas você fala, olha, lembra que tem que pegar a agenda e colocar aqui. Então, se são ordens simples e a criança já consegue cumprir aquele combinado, sim. E se a gente consegue continuar isso em relação às relações sociais, né, a como você se relaciona, eles têm capacidade. Exatamente. Né? Eles têm muita capacidade. E aí a gente pode ter essa proposta que se todos nós adultos tivermos esse olhar, como você trouxe, para não ficar só sobrecarregado para os pais, mas se os pais já tiverem esse olhar, os professores, as casas, os lugares onde ela convive, tiver esse cuidado de assim,
como que eu posso ajudar essa criança e jovem a se formar e o que eu posso contribuir nessa formação, seja na questão das leis morais, do respeito ao próximo, da caridade, da fraternidade aqui em casa, na escola, no respeito do amigo, o pai não acreditar que meu filho é perfeito, ele vai ter seus defeitos, suas dificuldades, a hora o professor vai dar bronca porque ele mereceu. Né? Eu tenho uma professora que ela fala assim, a mãe falou, me ajuda, eu não sei o que fazer, uma cliente, ela falou assim, mãe, o seu filho não faz isso comigo, faz com você. Ele nunca fez isso comigo. Por quê? Aqui a gente põe uma regra, a gente põe respeito e aqui ele segue. Ele não está seguindo em casa. Então, o que será que você está fazendo em casa que não está funcionando? Ou que está abrindo esse espaço para que ele possa agir dessa forma. Exatamente. Então, se todo mundo tiver o mesmo olhar, com certeza, a gente vai conseguir ter menos crianças com sofrimento psíquico, se relacionando melhor com elas mesmas, com o outro. Né? Quebrou o celular. Filho, sinto muito, é muito triste mesmo. Eu entendo que você está triste, mas eu não vou poder te dar um agora. Agora você vai ficar sem o celular. Mas, eu posso te ajudar a pensar em outras coisas que você vai fazer. Mas o celular você não vai ter. Você vai ensinar ele a esperar. Sim. Aqui ele vai ter um motivo para receber e que não é tão simples assim. E acolher a frustração, né? Eu acho que a gente tem que falar, olha, eu tô aqui do seu lado, eu sei que você está triste, sim, mas você vai ter que esperar, não tem o que fazer, né? Eu acho que isso que é importante trazer para a criança, para também que ela não fique largada nos sentimentos e emoções dela, mas que a gente acolha os sentimentos e emoções, mas que canalize aquilo para algo, né? Que transforme aquilo em algo. Então, olha, o que a gente pode pensar junto para fazer, que é isso como você falou, olha, agora você não vai ter, mas o que a gente pode, então, fazer? Exato. Eu acho que é isso que é bacana. E aí, voltando um pouquinho para as leis morais que você falou, né? A moralidade, a gente sabe que também se desenvolve na primeira infância. Sim. Mas quais seriam os principais, não caminhos, talvez alicerces, orientações, para que a gente pudesse falar para esses pais de como estar atento ou para desenvolver essa moralidade? Na verdade, sim, é isso. Como que a gente pode contribuir para desenvolver uma moralidade na criança? Sim, primeiro eles têm que conhecer essa moralidade neles mesmos, porque muitas vezes é aquilo que eu te falei, a gente vai exigindo do outro e a gente não pratica. Então, o dividir, o compartilhar, o respeitar, o tempo do outro, o espaço do outro, né? Porque é isso que a gente vem ouvindo, né? Assim, né? Se a gente for ver as leis, né? Justiça, amor, caridade, destruição, né? Se a gente pegar aqui dentro da doutrina espírita, sim, mas assim, a grande maioria elas vão beber na mesma fonte, o respeito ao próximo, cuidar de si, o cuidar do outro, né? A máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então existe um alto amor. Sim. Então eu me valorizar, né? Então assim, primeiro os pais conhecerem isso, definir entre eles quais são dentro dessas dinâmicas, o que é importante? Porque a gente está falando de respeito, compromisso, a gente está falando de parceria, de cuidado, de amizade, de amor, de fraternidade. Então, a gente está falando aí, né, de competências que eles podem... E à medida que eles entendem como que isso funciona para eles, eles vão conseguir passar para as crianças. E aí eles vão passando à medida da idade daquela criança. Né? Então, eu lembro que na época da infância, na doutrina, a gente fazia, né? Cada semana, assim, respeito, amizade, comprometimento, autocuidado. E aí a gente pegando as historinhas que tinham a ver, uma atividade... Só que assim, o educador espírita fica 1h30. Por semana. Por semana. O pai está ali todo dia. Então, assim, poxa, filho, você pôs aqui. O que é, né? Organização. Vamos pôr ali a xicrinha na pia. Vamos lá, eu ponho junto com você. Gente, que coisa mais simples. Guardar os brinquedos. Sim. Né? Então, assim, vamos, você vai brincar, pega um, guarda. Divide com um amiguinho, chama o amiguinho lá. Né? Me dá um pedaço do seu chocolate? Não vou dar, então. E como que funciona a questão de compartilhar? Você tá? O tempo todo. E é muito no prático mesmo, né? Não adianta
Não adianta para uma criança você ficar falando, né? Que você Não. tem que respeitar o amiguinho. Não, é na hora que Isso é muito acontece. vago para ela, né? O que é Então, respeito? o que é respeito? Ele não vai entender. Então, se a gente falar, olha, você não pode pegar o brinquedo enquanto seu amiguinho estiver brincando. Exato. Isso é Você um tem que jeito pedir concreto antes. de você falar, respeita o seu amigo. Exato. Porque falar respeitar é um verbo Que ela nem entende. abstrato. Exato. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer para a prática, para o concreto, o Exato. que é amar, o que é respeitar, Sim. o que é cuidar de mim, cuidar do meu corpinho, Sim. cuidar do amigo. Olha, não pode bater no amigo, amigo a gente faz carinho. A gente não pode, olha, tem que pegar na mãozinha. E falando coisas assim que eu acho que é no dia a dia. É no dia a dia. Ó, espera, ó, vai descer do carro, não espera, né? Deixa a pessoa passar, tá chegando na escola, não, espera o amiguinho entrar, você entra depois. Né? E eles têm, né? É muito interessante isso, né, Regina? Eles já têm uma pureza e uma moralidade, as crianças, quando a gente for vendo assim, quanto menores elas são, mais elas têm esse potencial. Sim. E, assim, do dividir, do emprestar. Então, se um tá com a comidinha lá e outro tem até aqueles experimentos sociais famosos, né? Ele já pega e vai dividir. Exato. Porque isso é inato da criança, o estar junto com os outros, né? E a gente cuidar para que isso não se perca, porque não adoeça. Porque o que acontece é que às vezes o pai não tem isso. Então, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí você vai ver a criança, é tudo meu. Aí você fala, mas por que ele está falando que é tudo meu? Às vezes assim, é meu carro, minha esposa, minhas coisas. Meu tempo. Você mexeu nas minhas coisas, né? Então, assim, você pode até entrar ali em uma discussão com a sua esposa ali no quarto. Isso que a gente fala muito, né? Não discutir na frente das crianças. Né? A gente está com um problema financeiro. Gente, não adianta você pegar para uma criança e falar, estamos com um problema de... Ela não sabe nem o que é problema nem financeiro. Né? Você vai compartilhando os problemas do dia a dia à medida que tem maturidade. Então, assim, o papai não tem dinheiro para comprar isso hoje. Pronto. Ele vai entender, não tem dinheiro. Um dia vai ter? Pode ser que eles perguntem, vai ter? Quando vai ter dinheiro, papai? Ou aquele famoso, mas passa o cartão, né? Porque eles não entendem que tem que ter um dinheiro no banco para pagar o cartão. Exatamente. Né? Então, tudo isso a gente vai ensinando para eles. E é no dia a dia. Né? Então, e aí eles vão reproduzindo isso. Né? Às vezes tem, fala muito palavrão. Aprendeu com alguém. Ou na escola, ou o vizinho fala, ou dentro de casa fala, ou o cuidador fala. Alguém está falando. Sim, e normalmente vídeo, na escola... A série, a escola... Se a criança não vem com isso validado de casa, ela não vai falar na escola. E quando ela escuta alguém falando, ela fica incomodada, que ela fala, fulano falou palavrão. Sim. Porque ela sabe que ela não pode falar palavrão, entendeu? Exato. Então, na escola eles ouvem, eles sabem o que é, mas só reproduz aqueles que têm aquilo válido dentro deles, entendeu? Exatamente. A gente já está quase aqui finalizando, mas eu tenho uma questão para a gente conversar ainda. Porque você falou que migrou de carreira num determinado momento da sua vida, mas o que você acha, o que você acredita que o espiritismo contribui na sua prática enquanto psicóloga? No seu dia a dia. É porque ele traz primeiro o meu olhar diante daquele ser que vai. Então, começa já de mim. É lógico que a psicologia é laica, então a gente não vai tratar de uma religião específica, mas eu posso tratar da questão da vivência da espiritualidade como anteparo para lidar com a dor e o sofrimento. E isso vai variando de cada pessoa. Né? Então, assim, quando eu consigo olhar para aquele indivíduo como um ser integral, que ele tem outras dimensões, que não é só o trabalho, não é só o relacionamento, não é só a questão fisiológica, eu posso entender o quanto a questão psicológica mexe na fisiológica, a espiritual também interfere. E aí a gente vai tendo ali, pelo menos, recursos internos para sustentar as demandas e também um olhar mais ampliado até para refletir essas questões com as pessoas que estão ali. Né? Então, muitas vezes, eu vejo ali a pessoa, por exemplo, está passando por um problema de saúde, assim,
muito desafiador. E aí eu pergunto, o que você está fazendo no seu dia a dia? Como que você está lidando com as coisas? Eu só trabalho e volto para casa. Eu falo, será que a gente não pode colocar outras coisas? Será que você já teve uma religião, por exemplo? Aí a pessoa fala, já tive. Como você se sentia lá? Me sentia assim, assim. Será que vivenciar essa experiência, trazer um pouquinho disso para o seu dia a dia, não pode te ajudar, te dar força também? Para sair um pouco só da materialidade, só da questão ali, ou do trabalho, né, que às vezes está vivendo um burnout. Será que a gente não pode levar essa dimensão para o seu dia a dia, para você sair um pouco do problema e olhar, né? E porque eu encaro assim como um indivíduo, isso é o Alejandro que fala, eu vou dar o nome para ele, mas assim, esse foi um exemplo que ele trouxe que eu achei muito válido para mim, hoje eu reproduzo, né? Que é assim, nós somos uma cadeira. Nós somos responsáveis em fortalecer cada perninha dessa cadeira. Então, uma perninha é a família, o outro é o trabalho, o outro são os nossos hobbies, o outro é a saúde, a prática de atividade física, a religiosidade, né, as amizades. Então, são vários. O que acontece quando a gente entra no sofrimento psíquico, muitas vezes nossa cadeira está presa em uma base só. É o trabalho, a família, alguma coisa, e eu não tenho as outras bases fortalecidas para te segurar. E aí, se cair isso, você cai, você quebra. Então, à medida que a gente tem esse olhar ampliado, a gente pode ir fortalecendo todas essas bases. E a vivência da espiritualidade é uma delas, muito importante. Porque ela pode ir trazendo algo além de que todas essas que são mais materiais, né, a atividade física, né, um hobby também tem a música, tal, é lógico, mas esse traz um além, uma transcendência do problema. Eu não sou o problema que eu estou vivenciando. Esse problema que eu vivencio não me define, eu sou muito mais do que está acontecendo comigo. Então, essa vivência da espiritualidade, ela pode trazer isso. Olha, isso é uma parte da minha vida, não é tudo. Nossa, eu gostei muito dessa frase que você falou, né? Eu não sou o problema, né? Eu estou vivenciando aquele problema, eu sou muito mais do que aquele problema. Exato. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós nos fechamos no problema como se nada mais existisse. Sim. E até eu deixo de perceber a dor do outro, porque eu acho que a minha dor é maior que todas as dores, né? Então, é entender que tudo passa. Exatamente. Né? E a doutrina traz esse conforto também para a gente. Sim. Que nenhum sofrimento é para sempre. Exatamente. Né? Que a gente vai ter aí as adversidades na nossa vida para a gente enfrentar. Exato. Regina, nós, infelizmente, estamos chegando ao nosso fim, né? Aqui na nossa conversa. As portas estão abertas sempre. Eu acho que a gente tem muito ainda para falar. Hoje a gente falou um pouco mais de criança, mas eu acho que vale um dia a gente conversar sobre adolescentes, porque é o que enlouquece os pais, entender essa fase e de ver de que forma a gente pode estar ajudando esses jovens, né? E o que eu acho bacana e o que a gente traz aqui para o Conversas da Alma é que são pessoas espíritas e que desenvolvem seus outros trabalhos. E o como muitas vezes, como você falou, essa crença, né, no sentido dessa fé, o quanto também melhora a sua relação em todos os sentidos, inclusive profissionais. Exato. E é como você falou, a psicologia é laica, eu sei disso. Assim como eu, enquanto educadora, eu sei que a educação é laica. Mas o nosso olhar sobre aquele ser que está na nossa frente, ele é diferente. Sim. Porque a gente vê um pouco a mais, né, do que realmente uma perninha da cadeira, como você mesmo disse, né? Exato. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada pelo convite. Eu não sei se você gostaria, assim, de também divulgar algum trabalho, enfim, algum evento, alguma coisa que você acha que seja importante aí, ou falar aí agora suas palavras finais, seus recadinhos aí para a câmera. Então, assim, a gente
o pessoal pode ir acompanhando os trabalhos das AMES. Elas fazem muitos cursos, muitos eventos, que vai trazendo essa reflexão mais ampliada entre ciência, saúde, espiritualidade. Então, tem a AME Osasco, tem o canal da AME Osasco, quem quiser acompanhar, pode estar acompanhando. Eu, junto com uma grande amiga, Edna, a gente faz um trabalho sobre os estudos, sobre os livros de Joana de Ângeles, que tem o olhar da psicologia profunda. Então, se quiser acompanhar nosso canal do Refletindo Joana, também pode acompanhar, né? A gente vai discutindo os livros, porque todo mundo fala que os livros dela são muito difíceis. Então, a gente tenta traduzir um pouquinho para o pessoal conseguir ler ali mais tranquilamente. E pode acompanhar as redes sociais. E, assim, se eu puder deixar uma mensagem assim, vamos pensar que as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles são os nossos bens mais preciosos, que são nossos investimentos para o futuro. Mas a gente não está falando de investimento financeiro, mas assim, para que a nossa sociedade, para que a nossa humanidade cresça e evolua. Se a gente não investir neles agora, a gente vai estar eternamente sofrendo. Era isso. Obrigada. E muito obrigada por esse espaço, e precisando, estamos por aqui. Obrigada, Regina. Olha, a gente vai colocar na descrição do vídeo todos esses links, se você quiser saber mais. Compartilhe esse vídeo, porque de repente essa mensagem pode chegar para um papai, para uma mamãe, para alguém que precise. Então compartilhe, né? Se você achou as informações aqui importantes, que essa mensagem chegue a quem precisar. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada, Regina. E até mais. Até.